Já imaginou ter que sair da sua casa, da sua cidade, para conseguir estudar, se formar e se adaptar a uma sociedade totalmente diferente da sua, com outros costumes, com outro estilo de pensar e de viver? Bom, se você pensou no intercâmbio, saiba que existem pessoas que precisam fazer isso dentro do seu próprio país e ainda sem nem precisar ir muito longe de casa. Essa edição do Tá Rolando vai trazer para você um pouquinho da realidade dos índios na universidade. Para isso, conversamos com um dos estudantes indígenas da FURB e também com a professora Geórgia, que vai falar um pouco sobre as atividades do Núcleo de Estudos Indígenas da FURB, o NEI, que tem trabalhado essa questão. E você vem com a gente porque já tá rolando. Sabe o que se comemora no dia 19 de abril? Não. Não. Não faço ideia. É o dia do índio e dia do exército, né? Dia do índio. Não é no Tiradentes, não, né? Não é... Tiradentes é 21. O que é dia do soldado? É o Dia do Índio. Segundo dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima-se que existam cerca de 896 mil índios no Brasil, distribuídos em 305 etnias e 274 línguas indígenas faladas. Em Santa Catarina, existem atualmente 25 terras e reservas indígenas ocupadas pelos povos Caingangue, Guarani e Xocleng, totalizando uma população de mais de 9 mil índios, segundo o IBGE. A cidade de Ipuaçu possui 50,5% de sua população considerada indígena e é a cidade com a maior população de índios do estado, mais de 3 mil. O Censo da Educação Superior de 2015 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostra que mais de 32 mil índios estão matriculados na educação superior em todo o país. A FURB possui atualmente 2 estudantes indígenas matriculados, mas ainda não possui nenhuma política específica para esses estudantes. Essa é uma das questões trabalhadas pelo Núcleo de Estudos Indígenas da Universidade, o NEI. O Núcleo de Estudos Indígenas, ele faz parte da PAT, que já existe desde 2014, que é uma política dos temas transversais na universidade. Junto com o NEI existem vários outros grupos que já existem aqui na universidade. Ele reúne pesquisadores, apoiadores, então organizações apoiadoras da temática indígena, e tem a participação também de estudantes indígenas. O intuito do núcleo é justamente fomentar e discutir a questão da temática indígena na universidade, através de estudos dos seus pesquisadores internos. Então, o núcleo hoje conta com reuniões constantes durante o ano, desde a sua constituição, e nós temos uma série de atividades que já vem acontecendo na FURB. Nós tivemos um seminário muito grande aqui, que discutiu o outro lado da barragem norte, que reuniu diversos atores de organismos nacionais, Ministério da Integração, a própria comunidade indígena, assim como nós tivemos atividades que envolveram as escolas aqui da região, com lançamento de gibi, lançamento da semana do Caderno da Semana dos Povos Indígenas do Comim, e também outras atividades que envolveram a temática indígena aqui na instituição. Desde o início de sua construção, em 1972, os impactos causados pela barragem às famílias indígenas são imensuráveis e se repetem. Interferência negativa das tradições culturais, famílias desabrigadas, casas inundadas e condenadas, falta de água potável e alimentos, estradas interditadas, aldeias isoladas, cancelamento de aulas, aldeias sem atendimento de profissionais de saúde, riscos de deslizamentos, insegurança e angústia pela próxima inundação. Quando eu era criança, nós vivíamos totalmente sossegado. E hoje nós vivemos uma vida tão triste que, olha, como eu vou acabar, existem 8 caciques. Eu só vou contar alguma coisa por cima para você entender. Por quê? Por causa da barragem. Não existia, antes era só um, e hoje precisa 8, porque a barragem, o rio, a água cresceu, separou os índios, tiveram que correr para os morros, aí começaram a criar caciques
por causa da dificuldade que estava existindo. A FURB hoje não conta com nenhuma política especial para indígenas. Uma política específica para indígenas, não. Inclusive, uma das ações que vai acontecer através do NEI vai ser a Universidade Aberta, que vai acontecer no dia 18 de maio, que vai envolver vários representantes de outras instituições, então, tanto do oeste de Santa Catarina, quanto do Rio Grande do Sul, quanto do Paraná. E nós vamos fazer uma mesa redonda para discutir os povos indígenas e as ações afirmativas enquanto desafios e possibilidades no ensino superior. Porque essa dificuldade que nós temos na universidade, esse desafio do indígena aqui dentro, ele acontece a nível nacional, não é uma questão específica da nossa região. E ele acontece de forma diferente em cada região. E a ideia justamente dessa mesa é poder trazer esse debate para o meio da academia e pela Universidade Aberta para a comunidade externa, para fazer essa discussão. Então, o que seriam esses desafios, o que envolve a questão indígena? Porque agora, próximo à Semana dos Povos Indígenas, nessa semana, nós temos justamente esses desafios de entender quem é o indígena. E a gente ainda cresce dentro da escola com uma visão muito estereotipada, ou então de muito preconceito. Nós ainda vivemos numa sociedade onde nós temos o bom selvagem ou o mal selvagem, né? Depende da forma como ele foi construído para a gente. E, diante disso, é importante a gente ter uma discussão um pouco mais ampla para saber quem são eles hoje, que não é só um índio que nós estamos discutindo, mas são povos indígenas. Então, são diversas etnias que nós temos no Brasil. Inclusive, em Santa Catarina, nós temos 3 etnias aqui, presentes e constantes no território. Temos aqui próximo, então, a terra indígena Ibirama-Laclanô, que tem quase 2.500 pessoas e que estão em contato constante conosco. Então, é inevitável e muito importante, enquanto sociedade, para nós discutirmos a realidade deles, a presença deles aqui dentro, para justamente, conhecendo, nós não termos tanto preconceito. E como esse Tá Rolando é especial sobre o Dia do Índio e a Semana dos Povos Indígenas, que tem a participação do NEI, eu convido aqui para falar com a gente o Caio Namblá, que veio lá da aldeia Coqueiro, que fica na terra indígena Laclanô. E ele vai falar um pouquinho sobre como é a vida dele, sobre como é o dia a dia dele aqui na universidade. Então, Caio, você faz odontologia, é isso? É isso. É? E como você escolheu essa profissão? Por que você quer ser dentista ou cirurgião? Não sei. É que é uma profissão que eu acho bonita e que lá na nossa reserva falta, não só isso, né, que na verdade falta tudo, mas é uma coisa que falta, que eu acho que vai ajudar a beneficiar o povo, daí que eu escolhi fazer odonto. Quais são os teus planos para o futuro, então? Quero me formar cirurgião dentista, começar a trabalhar lá na terra indígena, depois se especializar e montar meu consultório, eu acho. Segundo a professora Geórgia, o núcleo também trabalha questões além da situação do indígena no ensino superior. Uma das atividades já concretizadas foi a produção de um documentário, que aconteceu através de uma parceria entre a FURB com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, sendo produzido pelo Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN, e pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Enchente, o outro lado da barragem norte, aborda os problemas decorrentes da construção dessa barragem aos índios e a toda a população que vive acima dela, principalmente no município de José Boatê. O documentário se encontra disponível no YouTube. Agora, alguns da nossa gente, índios, estão em barracas na cabeceira da ponte. Nós temos um conflito muito constante aqui na nossa região, desde a construção da barragem norte, que envolve a questão do fechamento, das cheias aqui em Blumenau. É sempre uma questão de muito medo e de muito pavor para a cidade todas as vezes que acontece uma enchente. E quando nós temos a presença e o protagonismo dos indígenas lá em cima, questionando alguma questão do envolvimento da barragem norte, dificilmente nós conhecemos o outro lado, o que acontece do outro lado dessa barragem. Eles não tiveram até hoje nenhum tipo de indenização específica
pelo impacto que gerou essa barragem. Ela não tem um estudo de impacto ambiental, ela é construída na época da ditadura, e eles têm algumas medidas compensatórias que aconteceram, mas que não foram em sua totalidade cumpridas. Então, nós temos um descaso e constantemente uma negligência do poder público por uma própria dificuldade de conseguir pensar em medidas que possam, de alguma forma, diminuir esse impacto. Como é que era aqui antes da barragem? Aqui é som perfeito, aqui em cima, lá embaixo. Não, era muito lindo aí, muito bom. O lugar que nós fazíamos a nossa plantaçãozinha, as terras melhores, foi tudo pelas baixadas, né, as vargens. Então, hoje ninguém pode observar eu que não tem lavoura nenhum, é porque não tem condições de plantio mais. Por isso que nós estamos aí perecendo aí. Está provocando esse deslizamento aqui, São Antônio? Eu não sei o que é. Diz o engenheiro para mim, o engenheiro de Brasília, que existe uma água por baixo e essa casa foi construída e não foi observada, né? Então é a mesma coisa como tirar um lodo de baixo e está caindo uma mão poderosa ali tirando fora. E vai deslizando cada vez mais. Mas pouco a pouco ela está baixando. Aí já por dentro lá, por trás, por dentro aí dá para observar aí que ela não está mais em condições também. As calçadas quebraram tudo, aí quebrou tudo. Às vezes tem falta de água, falta de alimento, a lona tudo rasgado. E quando dá chuva, os pessoal levanta de madrugada, fica martelando, às vezes um fica no canto segurando para socorrer as crianças, né? Para não se molhar. Uma fala deles muito constante por mais que hoje nos deem uma indenização, a barragem está ali, ela vai continuar ali e ela vai continuar impactando. E você, se interessou em saber mais sobre a causa indígena da nossa região? Fica ligado nas próximas atividades do NEI, dias 21 e 22 de abril. Haverá uma saída em grupos da FURB às aldeias indígenas para apreciar atividades culturais promovidas pelos índios, como apresentações de teatro, mostras de trabalhos nas escolas, visita à trilha de Sapopema, entre outras. No dia 18 de maio, acontece Universidade Aberta, com representantes de outras instituições de ensino e uma mesa redonda para fazer uma discussão sobre os povos indígenas e as ações afirmativas enquanto desafios e possibilidades no ensino superior. E também acontecem reuniões 2 vezes ao mês com o Núcleo de Estudos Indígenas da FURB, sempre nas quartas-feiras, entre a 1 e as 3 horas da tarde. Para mais informações, entre em contato com o Núcleo pelo telefone 3321-0564. Essa edição do Tá Rolando fica por aqui. Dúvidas e sugestões, manda pra gente nas nossas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!